Olá, estudantes do 7º ano, anos finais, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje a gente vai continuar o trabalho de retomada de habilidades do 2º bimestre. O tema da nossa aula já está aparecendo aí na tela para vocês. Modernidade, a urbanização e o papel das universidades europeias. Então essa aula de novo é de revisão, a gente já transmitiu essa aula aqui no Centro de Mídias, mas nós estamos aí promovendo esse período de recuperação, retomando algumas aulas e habilidades do 2º bimestre. Vamos conhecer, ou melhor, relembrar os objetivos e as habilidades da nossa aula? Olha só. Então, as nossas habilidades hoje são as mesmas da aula anterior, tá? A habilidade 01 e a habilidade 04. A 01 pede para explicar o significado de modernidade e suas lógicas de inclusão e exclusão com base em uma concepção europeia. E a habilidade 04 é identificar as principais características dos humanismos e dos renascimentos e analisar seus significados. Os nossos objetivos são compreender o que são processos históricos, a gente já começou a conversar sobre isso na aula anterior, associar os processos históricos às mudanças políticas, sociais e econômicas e compreender o conceito de modernidade e sua relação com a tecnologia e as ciências nos séculos XIV, XV e XVI. Eu tenho certeza que vocês estão lembrados, né, da pergunta disparadora que a gente teve na aula passada. Eu vou retomar ela, vocês não precisam responder, né? Se vocês conseguem responder o que são processos históricos, lá no chat na semana passada vocês falaram muito sobre isso, né? A gente conseguiu detectar que o processo histórico são mudanças que vão acontecendo de uma forma gradual e que vão mudando, modificando coisas, aspectos muito estruturantes, né? Então, por exemplo, na aula passada a gente viu um dos aspectos, né, de processo da Idade Média para a Idade Moderna foi a transformação de um mundo, de uma economia rural, né, com base no feudo, para uma economia baseada no comércio, né? No começo foi uma coisa tímida, um comércio à base de trocas, os servos da gleba, ou seja, os camponeses começaram a se especializar em determinadas atividades e com o tempo esse comércio cresce, né? E atividades que antes eram feitas de uma forma artesanal, né, pequenininha, localizada, começam a ganhar mercados maiores, né? E com isso, o intercâmbio comercial também entre burgos, né, que a gente também viu a questão do renascimento urbano, começa a acontecer, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor esse processo que eu estou retomando com vocês, vamos começar com um momento de leitura compartilhada. Eu leio daqui, você lê daí. Vamos lá? Entende-se por corporação de ofício as guildas, associações de pessoas qualificadas para trabalhar numa determinada função, que se uniam em corporações a fim de defenderem e negociarem de forma mais eficiente. Dentre as mais destacadas estão as corporações de construtores e de artesãos. Uma pessoa só poderia trabalhar em um determinado ofício, como pedreiro, carpinteiro, padeiro ou comerciante, se fosse membro de uma corporação. Caso esse costume fosse desobedecido, corria-se o risco até mesmo de ser expulso da cidade. Aí a gente consegue ver uma imagem de uma dessas corporações de ofício, né? São sapateiros trabalhando ali. Tá? A corporação de ofício, pessoal, é uma forma de organização desses artesãos, né? Como eu acabei de pontuar para vocês, o mercado estava crescendo. Pode voltar aqui para mim, diretor.
o mercado estava crescendo, né? Os artesãos não estavam mais trabalhando só à base de trocas, né? Ou no comércio muito localizado, eles já estavam expandindo seus negócios, vendendo para regiões mais afastadas, né? E aí essas corporações precisavam, né, acontecer, precisavam se organizar. Mas é bom que a gente não perca de vista que o modelo de produção dessas corporações de ofício ainda é artesanal. E o método de profissionalização era por meio da relação entre o mestre e o aprendiz, né? Isso é muito importante da gente retratar, porque não se trabalha como um artesão naquele momento da modernidade, nesse momento do renascimento urbano e comercial, sem passar por uma corporação, sem que um mestre te profissionalize, sem que um mestre te treine. Vamos pegar esse exemplo da imagem que a gente analisou de uma sapataria, né, os artesãos que fazem sapatos. Então, a corporação de ofício, né, a oficina, ela já pertence a um sapateiro, tá? Mas esse sapateiro, claro, ele não vai trabalhar o resto da vida, né? Ninguém dura para sempre. Então, ele vai precisar treinar uma outra pessoa para assumir o seu posto no futuro e continuar aí a produção dos sapatos. Então, é nessa que o aprendiz, né, entra. Então, geralmente, o cara que queria se profissionalizar, ele já começava desde muito jovem a aprender o ofício com o seu mestre. Muitas vezes ele ia morar com esse mestre, morava, né, na oficina, em troca do aprendizado da profissão, de abrigo e de alimento, ele ia trabalhando ali e aprendendo esse ofício, tá? Então, o modo de se produzir, ele era passado nesta relação, né? Era uma relação artesanal. E esse aprendiz passava até por testes, pessoal. Ele ia passando por testes para ele ir assumindo outras funções e ele só era considerado um mestre, ou seja, aquele que pode ter a sua própria oficina, depois que os outros sapateiros reconheciam que ele tinha dominado o processo de produção desse sapato, ou seja, ele sabe fazer o processo completo, com qualidade, né? Então, agora ele pode ser um mestre, tá? Uma outra função também dessas corporações de ofício, né, como a gente viu no nosso texto, era regular o mercado, tá? Então, nós temos o mestre Joãozinho e o mestre Zezinho. Eles não podem fazer sapatos diferentes com preços diferentes, um mais caro, outro mais barato, porque isso os tornaria concorrentes. Tá? Então, uma forma também de você impedir essa concorrência, que um mestre, um sapateiro, por exemplo, dispute o mercado com outro, é uniformizando a produção, uniformizando a oferta, uniformizando o preço, né? Para que não haja essa concorrência. E você fazer parte de uma corporação de ofício garantia também um amparo na velhice, né? Então, os mestres artesãos que faziam parte das corporações de ofício, eles tinham direito até uma aposentadoria quando eles deixassem de trabalhar ou se eles adoecessem. Então, era uma forma de proteger aí esses profissionais. Então, vocês vejam aí que a profissionalização justamente está acontecendo nesse momento aí de transição entre a Idade Média e a modernidade. Aí a gente já está falando de século XIII, século XIV, certo? Vamos conhecer então, aí retomar algumas características do renascimento urbano? Olha só na tela. Então, a gente tem como características desse renascimento urbano, né? Só lembrando que eu estou retomando, que a gente explicou isso tudo na aula anterior, como, por exemplo, o êxodo em direção às cidades devido ao esgotamento das terras férteis, ou seja, a gente está tendo uma migração de pessoas que antes trabalhavam no campo, submetidas a um senhor feudal, indo para as cidades, até porque com toda essa questão do renascimento comercial, corporações de ofício se desenvolvendo, a gente tem oportunidades, né, de trabalho nessas cidades que estão florescendo na Europa. Outra característica são as expedições militares chamadas de cruzadas. Eu tenho certeza que vocês, estudantes e os professores também, sentiram falta da gente falar das cruzadas, né, quando a gente fala de transição.
Entre a Idade Média e a Idade Moderna é impossível não lembrar delas, né? As cruzadas foram expedições militares que tinham como objetivo retomar Jerusalém, ocupada ali pelos muçulmanos. Essa ocupação aconteceu ali no século XI e foram várias cruzadas, né? Alguns historiadores falam que foram 12, outras 13, foram várias expedições e esse objetivo foi um pouco fracassado aí. O fato que nos interessa para a nossa aula é que essas expedições, ou seja, quando os militares, né, esses exércitos europeus se dirigiam ao Oriente, eles utilizavam rotas, né? Um caminho que liga um ponto a outro. E com o tempo, conforme as cruzadas foram, né, diminuindo, né, foram parando de acontecer, essas mesmas rotas que ligavam a Europa ao Oriente começaram a ser usadas como rotas de mercadorias, rotas comerciais. Outra característica, a posição geográfica do mar Mediterrâneo, que proporcionava rotas mais curtas para o Oriente e conexões culturais e comerciais. Eu acho que vocês se lembram, quando vocês estudaram o Império Romano, né? A questão do Mare Nostrum, né? Aliás, já durante a República Romana, né? Os romanos ali dominaram esse caminho, né? Do mar Mediterrâneo. E quando a gente tem a questão da modernidade, quando ela começa, né, a se estruturar, nós temos de novo a Península Itálica dominando esse comércio, esse caminho, a rota mais curta entre a Europa e o Oriente, né, ainda tendo acesso pelo norte da África, é justamente o mar Mediterrâneo, tá? Então, muito do comércio da Europa, né, que ia da Europa para o Oriente, passava por essa região. E os italianos tinham o monopólio. Mais para frente vocês se lembram, né, que vocês viram isso no 7º ano, que outras potências europeias buscando outras rotas, começou ali a era das navegações, né? Portugal, por exemplo, para chegar ao Oriente contornou a África, outros caminhos começaram a ser desenvolvidos, sempre com esse objetivo de obter rotas comerciais aí. Vamos voltar para a nossa tela? Outra característica é o surgimento e a expansão das feiras nos burgos. Isso aí só para a gente finalizar, porque a gente já analisou isso na outra aula, certo? Vamos olhar então agora algumas profissões, né? Algumas dessas profissões exercidas por meio das corporações de ofício. Então nós temos, por exemplo, o assagador, né, que a gente também pode chamar de ferreiro. Vocês estão vendo aí, né, uma ferramenta sendo forjada, né, por este profissional ali. É claro que é uma foto recente, a gente consegue perceber, mas o método de produção, né, ele remonta esse período, né, uma coisa muito antiga, tá? Nós temos aí o alfaiate ou costureiro. Tá? Isso era feito no primeiro momento à mão, né? Depois equipamentos como a máquina de costura foram desenvolvidas para que esse ofício fosse realizado de uma forma mais rápida. Nós temos o besteiro, que é um profissional aí mais ligado à guerra, né? Soldado que manuseava a besta, que é este instrumento que parece, ele tem uma lógica ali de arco e flecha, tá? E por último, o tecelão, que é o cara que vai ali tecer, né? Produzir os tecidos. E é interessante a gente falar dessa profissão do tecelão, que ela vai ter uma importância mais para frente, né, na história, no 8º ano. A gente vê a questão da Revolução Industrial, né, e a gente vai ver também a transição do processo de produção, o processo de produção de tecidos passando de um esquema artesanal para um esquema baseado na maquinofatura. Certo? Então, dessas profissões que a gente viu aí, claro que tinham muitas outras, mas as principais que começaram a se estruturar e se estabelecer na Europa naquele momento foram essas aí. Certo, gente? Vamos fazer mais um momento de leitura compartilhada? Agora a gente vai falar um pouquinho das universidades
universidades, tá? Que se a gente fala em especialização do trabalho, não tem como falar em questão de pensamento científico, né? A questão das necessidades que a sociedade estava apresentando ali, né? Questão de raciocínio lógico, questão de contabilidade, a medicina também se estruturando bastante. Então, não tem como falar de renascimento comercial e urbano sem falar também do renascimento científico. Então, vamos lá. Foi nas universidades que o pensamento científico e cultural sofreu transformações importantes. A criação de novos instrumentos e ferramentas ajudou os cientistas a corrigirem algumas teorias errôneas, como a ideia de que o planeta Terra era o centro do universo. As discussões acadêmicas e os experimentos inauguraram uma época de diversas descobertas e expansão artística e cultural, que ainda hoje podem ser estudadas nos museus e em diversos edifícios antigos na Europa, como a Capela Sistina no Vaticano, em Roma. Foi nas universidades que o termo Idade Média, ou Idade das Trevas, foi criado pelos cientistas e artistas, pois consideravam o milênio medieval um grande período da história ocidental sem grandes atividades filosóficas e científicas, né? Então, olha só que interessante, né? Até esse termo que a gente usa tão largamente hoje, Idade Média, né? Mediana, é como se fosse, é um período intermediário, não aconteceu muita coisa de interessante. É mais ou menos esse significado desse termo, que foi cunhado nessa época das universidades. E isso tem tudo a ver com esse momento de processo de transição entre uma estrutura, né, uma conjuntura e outra, né, a Idade Média para a Idade Moderna, porque foi justamente nessa transição que aquele que antes era submetido a uma lógica, né, impressa pela Igreja Católica, que também tinha ali uma submissão a um senhor feudal, aquele que concedia o direito à terra, o direito à sobrevivência, né? Esse cara com renascimento comercial, com renascimento urbano principalmente, ele percebe que ele não precisa estar preso, né, a um senhor feudal, a uma determinada relação. Ele mesmo, esse sujeito, né, esse ser, ele começa a perceber que ele pode operar o próprio destino, vamos dizer assim, ele pode ser independente. Então, um cara que ele deixa de ser servo e trabalhar para um senhor feudal e passa a ser um artesão, ele ganha uma liberdade, vamos dizer assim, e trabalha para ele mesmo, ele tira o próprio sustento daquilo que ele sabe fazer. Então, essa ideia de liberdade, ela é uma base para esse renascimento científico, tá? Porque aí, com essa experimentação que essas pessoas na Europa viveram, né, essa experimentação de vida, eu vou me lançar aqui e eu vou conseguir prosperar, aí foi uma porteira aberta para que outras descobertas acontecessem. E aí, claro, a descoberta ela vem em primeiro lugar de uma postura de observação. Vamos observar os fenômenos, né, sejam os naturais, sejam sociais, sejam os econômicos, e vamos começar a teorizar, ou seja, vamos colocar tudo isso no papel, transformá-lo em conhecimento. E é aí que as universidades surgem. Certo, pessoal? Alguma dúvida? O professor aí pode ajudar vocês a tirarem dúvidas e, claro, vocês também podem mandar aqui no nosso chat. Certo? Continuando, a gente vai ver agora um esquema que o professor Carlos Neri fez para a gente. Aliás, um abraço para o professor Carlos Neri. E a gente vai ver um pouquinho dessas características da modernidade. Dá uma olhadinha. Então, a gente vai ver algumas dessas características, né, da modernidade aí, né? A gente vai fazer o nosso desenho do nosso esquema, do nosso mapa mental que o professor Carlos preparou para nós. E das primeiras características que a gente consegue pontuar, o humanismo é uma delas, tá? O que é o humanismo? O humanismo é esse saber crítico sobre o homem, né? A elevação das potencialidades da condição humana. Então, é o homem se relacionando diretamente com o seu meio, com a natureza, e a partir dela
ele cria as próprias verdades, ele cria o próprio conhecimento, tá? Tem a ver com questão de uso da razão. Eu vi alguém colocando alguma coisa nesse sentido aqui no nosso chat, acho que já passou aqui. Se eu retomar, eu coloco aqui a pessoa que falou, mas é bem por aí, né? Aqui achei o professor Paulo Roberto, né? As luzes da razão, né? É uma ideia que começa a florescer nesse momento da modernidade, né? Outra característica, já que a gente está falando tanto da experiência humana, é o antropocentrismo. Não tem como não lembrar do antropocentrismo, tá? Basicamente, essa palavra que vem do grego, ela significa que o homem é o centro de todas as coisas. O homem é o centro da reflexão, da vida, e o universo são explicados através da ciência, ou seja, o homem tem a capacidade de refletir e criar as explicações dos fenômenos que ele vivencia. Outra característica, que na verdade não é bem uma característica, é uma teoria científica que foi aí bastante, né, polemizada na época, mas hoje a gente já sabe que é correta, é a do heliocentrismo, né? O Sol é o centro do universo. E essa teoria, ela vinha de choque, né, de encontro com uma teoria muito largamente difundida na Idade Média, que era justamente que a Terra é que era o centro do universo, ou seja, o geocentrismo. Então, o heliocentrismo derruba a ideia do geocentrismo. Racionalismo também é bem importante essa característica, né, que é a utilização da razão para explicar a vida e o universo, né, você ser capaz de entender o mundo à sua volta através da sua racionalidade, da sua capacidade de pensamento. E o cientificismo, né, que é a valorização da ciência sobre outras compreensões da realidade humana, certo? E outra característica que também, né, ela se engrena com tudo isso que a gente está vendo, claro, é a formação das cidades e o surgimento da burguesia. É por isso que os burgueses, pessoal, foram grandes patrocinadores das ciências e principalmente grandes patrocinadores das artes, porque todos esses valores que a gente vê aí na nossa tela, eles eram compartilhados por esse grupo social chamado burguesia, né? Burguês é aquele que vive no burgo, isso numa primeira análise, isso naquele momento da gente fazer a transição da Idade Média para a moderna. Quando a Idade Moderna se solidifica, o burguês vai ser sinônimo de outra coisa, tá? Vai ser o grande comerciante, né? Vai ser o dono de manufatura, vai ser o dono de frotas de navios que vão fazer comércio, ele vai virar ali uma pessoa influente. E aí a gente já tem um abandono completo do senhor feudal como a figura importante, né, aquele que detém o poder econômico na Europa. E esse esquema que o professor Carlos fez para nós mostra muito bem esses valores da burguesia. Muitos deles foram difundidos, pessoal, divulgados por meio da arte, né? Então, quando a gente lembra do Leonardo da Vinci, por exemplo, muitas dessas características que a gente vê na tela, a gente consegue identificar numa obra de arte, assim como a ciência também, tá? Então, são valores aí que vão ser divulgados, certo? Bom, a gente falou do heliocentrismo agora há pouco, eu mencionei para vocês que houve uma certa polêmica na época, né? Quem desenvolveu essa teoria foi Nicolau Copérnico e, posteriormente, um grande cientista também se debruçou sobre os estudos de Copérnico e confirmou essa teoria. E esse cara é o Galileu Galilei. Olha só. O Galileu Galilei, né, com base na teoria do heliocentrismo, né, que ele defendeu tanto, ele criou diversos instrumentos, as bússolas, o termoscópio. Ele também foi uma pessoa que contribuiu muito para a astronomia, né, e ajudou a substituir a antiga teoria do geocentrismo pela defesa do heliocentrismo, né, colocando o Sol no centro do universo. Então a gente consegue ver essas duas imagens aí, né, a de cima e do lado do Galileu Galilei mostraria o que seria uma órbita baseada com a Terra no centro,
e abaixo a teoria, né, onde o Sol é o centro e todos os outros planetas, incluindo a Terra, orbitam em torno do Sol, né? Inclusive essa ideia de órbita, posteriormente, já na contemporaneidade, ajudou a humanidade a desenvolver diversas tecnologias, foguetes, os satélites que a gente usa tanto, tudo isso, né? Se não fossem essas teorias desenvolvidas lá atrás, a gente não teria como desenvolver. Certo, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de retomada. A gente, né, está oferecendo para vocês. Não deixem de avaliar a nossa aula. Tá? Vai aparecer um QR Code aí na tela para vocês e um link onde vocês vão poder aí avaliar a aula. Acho que não está pronto ainda, tá? Aê, agora apareceu, tá? Então, através aí desse link e do QR Code, vocês vão ter aí a possibilidade de avaliar essa aula para a gente, tá? O material, essa apresentação da aula de hoje, ela está no repositório, então o professor pode terminar e acrescentar muitos outros pontos dessa aula aí na escola. Minha voz está acabando, pessoal, então é hora de acabar a aula, gente. Tchau, tchau!